Olá, amados irmãos e amigos. Eu gostaria de, nesta hora, compartilhar com vocês um texto das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus, que está no livro do profeta Isaías, capítulo 66, versículo 7 a versículo 9, e depois Zacarias capítulo 12, cumprimento da palavra de Deus que nós estamos vendo se cumprindo a cada dia. Deus escolheu Israel para ser um exemplo, para ser um povo que as nações olhassem para Israel e copiassem, porque Israel seria bênção e todas as nações iam adorar o Deus de Israel, o eterno, soberano Criador, aquele que criou os céus, a terra, o mar, as fontes das águas, nos criasse para o louvor da sua glória. Mas Israel foi adorar Deus de pedra, de gesso, de barro, de bronze, de madeira, de ouro e de prata, e abandonando o verdadeiro Deus que criou todo o universo, tudo que há nele, tudo que tem fôlego de vida, tudo, e criaste nós para o louvor da sua glória. Mas Deus nunca abandonou esse povo de Israel. Israel é um povo especial e Deus nunca abandonou, apesar da sua ingratidão. Eles foram castigados no Egito, na Babilônia, na Medo-Pérsia, na Grécia, em Roma. E hoje os persas, que é o Irã, com todos os seus comandados e seus terroristas, seus grupos de terrores na Síria, no Líbano e também no Egito e em vários outros, o Hamas e outros grupos terroristas que prometem riscar Israel da face da terra. Mas vamos ver na palavra de Deus o que Deus fala sobre Israel, que ele tem preparado para Israel. Israel vai ser cercado por todas as nações da terra. Já estão sendo cercados por várias nações para que Israel possa ser destruído. Mas Israel nunca será destruído, porque a mão do Senhor está sobre Israel. Vamos ver isso na palavra de Deus. Isaías 66, versículo de 7 a 9, assim está escrito: antes que estivesse de parte, deu à luz, antes que lhe viesse as dores, deu à luz a um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Podia-se nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Isso é o eterno, soberano, perguntando para cada um de nós. Mas Sião esteve de parte, já deu à luz a seus filhos. Por acaso faço chegar a hora do parto e não deixo nascer? Diz o Senhor: por acaso fecho o ventre, sendo que eu sou quem faço dar à luz? Queridos irmãos e amigos, em 1948, às 3 horas da tarde, Israel se declarou nação. Cumpriu-se essa promessa da palavra de Deus. Nasceu-se uma nação num só dia. 1948, não me lembro agora o mês correto, se outubro ou se foi maio, 3 horas da tarde de 1948, Israel foi declarado nação. E um brasileiro assinou, Oswaldo Aranha foi um dos que assinou, declarando que Israel seria uma nação. E desde esse dia, todas aquelas nações em volta
se juntaram para destruir Israel, para riscar Israel da face da terra. Israel não tinha tecnologia nenhuma, era um pedaço de terra pequeno como é até hoje. Israel venceu todas aquelas nações, 6 nações poderosas cercaram Israel para destruir Israel. A mão do Senhor estava sobre Israel e hoje Israel é um país que tem uma tecnologia das mais avançadas do mundo. Tecnologia de Israel é uma tecnologia que poucos países chegam perto. Nem Estados Unidos, hein? Estados Unidos é unido com Israel. Estados Unidos, Deus colocou para proteger também Israel. Queridos irmãos e amigos, Israel será sempre combatido. Desde que 1948 até hoje, todas aquelas nações em volta do terror, dos terroristas, querem eliminar Israel. Mas nunca vai conseguir, porque a mão do Senhor está sobre aquela nação. Vamos para agora Zacarias capítulo 12, falando sobre o que acontecerá no final com Israel. Tem muitos textos e muitos profetas, mas nós não vamos aprofundar, porque a live ficaria muito extensa. Vamos fazer aqui um pequeno resumo do que vai ser no final acontecerá com Israel. Zacarias capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 10. Assim está escrito: a libertação de Jerusalém. O peso da palavra do Senhor sobre Israel fala o Senhor, que estende o céu, que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém uma taça de tremor para todos os povos em redor. E também para Judá durante o cerco contra Jerusalém. Jerusalém será cercada. Jerusalém já foi destruída 12 vezes e reerguida novamente. Todas as nações cercarão Israel. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações, todos os que a carregarem certamente serão despedaçados. Ajuntar-se-ão contra ela todo o povo da terra. Todas as nações da terra se ajuntarão contra aquele pedaço de terra pequeno, hein? Israel é tamanho mais ou menos do Rio de Janeiro. Muito bem, agora o versículo 4. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto todos os cavalos e de loucura os que montam neles. Mas sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Os cavalos aqui hoje significa a grande tecnologia de mísseis, de drones, de submarinos, de porta-aviões que estão em volta para defender Israel. Então os governadores de Israel dirão no seu coração, os habitantes de Jerusalém: são a minha força no Senhor dos exércitos, e o seu povo, o seu Deus. Naquele dia porei os governadores de Jerusalém como braseiras ardentes, no meio da lenha, como um feixe de fogo entre gravetos, à direita e à esquerda. Consumirão todos os povos em redor, e Jerusalém será
habitada outra vez no seu lugar, em Jerusalém. E o Senhor salvará primeiramente a tenda de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém seja exaltada sobre Judá. Não seja exaltada sobre Judá. Jesus, judeu, nasceu na Judéia. Todos nós que lemos a palavra de Deus sabemos disso. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, o mais fraco dentre eles será como Davi, e a casa de Davi como Deus, e com o anjo do Senhor diante deles. O anjo do Senhor diante de Israel. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o meu espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim, a quem ultrapassaram, e chorarão por ele, como quem chora pelo filho único. Chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Israel, quando o Senhor dos Exércitos vier, aqui em Zacarias, diz que ele colocará um pé no Monte das Oliveiras e outro em Jerusalém. E vai haver um grande vale, uma grande planície em Jerusalém. Nós não vamos continuar falando sobre isso, que a live ficaria muito grande. Israel será cercada por todas as nações da terra para destruir, acabar, eliminar com todo o povo judeu. Mas a mão do Senhor intervirá, haverá um grande terremoto e todas aquelas nações será consumida quando estiver em volta de Jerusalém para a destruir. Vou parar por aqui porque o texto continua em vários textos da palavra de Deus. Precisamos buscar na palavra de Deus a verdade. Não deixa que ninguém vos engane. Em Mateus 7, Jesus deixou escrito: muitos falsos profetas virão usando o meu nome, vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Leia a palavra de Deus, examina os textos bíblicos para saber os acontecimentos. Está escrito que quando essas coisas começassem a acontecer com grande intensidade, Lucas, o evangelista, em Lucas 21, está escrito: homens desmaiando de terror das coisas que sobrevirão em toda a face da terra. Levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Querido amigo, se eu falo para você que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, essa é uma palavra que fica para nós hoje, para que nós entregamos a nossa vida a Cristo, aquele que desceu do céu, deu a sua vida na cruz do Calvário, para que nós, miseráveis pecadores, tivéssemos direito à vida eterna. Jesus foi crucificado, morto e sepultado, mas ressuscitou o terceiro dia, conforme as Escrituras. Hoje ele está ao lado do Pai, no santuário celestial, virá a segunda vez buscar a amada igreja, a qual ele derramou seu sangue precioso por ela. Você, amigo, que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, hoje ele te chama e quer escrever seu nome no livro da vida. Não deixa para amanhã. As coisas estão acontecendo. E da agora em diante, não esperamos tempos bons. Vai se cumprir a palavra de Deus. Logo, logo, Cristo está vindo nas nuvens dos céus. Todo olho o verá. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Todos verão ele descendo com todos os exércitos de anjos santos para buscar os seus redimidos pelo seu precioso sangue.
E você quer ser um deles? Você que ainda não aceitou Jesus, aceite hoje mesmo e se prepara para esse tão glorioso dia. Não sabemos o dia e nem a hora. Pode ser hoje, pode ser daqui a 40 ou 50 anos, não sabemos. Precisamos preparar. Deixa esse mundo de imundície, esse mundo perdido. Se apega aos braços de Jesus Cristo, a mão de Cristo, e se prepara para você estar na Nova Jerusalém celestial com Ele. Ele virá, com certeza. Ele venceu. Venceu para nós. A vitória é de Cristo. Ele é o vencedor. Mas aqueles que o negarem, ele também os negarão diante do Pai que está nos céus. Aquele que confessar o nome do Senhor aqui e o aceitar como Senhor e Salvador, esse viverá para todo sempre na Nova Jerusalém celestial que Ele preparou para todos aqueles que o amam e que o buscam. Que Deus abençoe você que me escuta nesta hora. Essa palavra toca o seu coração, aceita Ele, Jesus Cristo, se prepara para a sua grandiosa vinda e nós estaremos com Ele para todo sempre. Aqui termina essa pequena palavra a você, principalmente que ainda não conhece o amor de Cristo. Cristo é amor, mas Cristo também é justiça. Ele vem para separar o joio do trigo e os bodes das suas ovelhas. Então, fica aqui esta palavra. Eu gostaria de agradecer ao Senhor dos Exércitos por nos dar essa oportunidade de hoje falar do grande amor e da justiça de Deus. Grandioso Deus, soberano e eterno Pai. Obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor colocou no coração do teu servo. Eu sou apenas servo do Senhor. Fui chamado para levar essa palavra para aqueles que ainda estão vivendo na escuridão. Nos ajuda, Senhor, que o Espírito Santo do Senhor nos guia pela vereda da justiça, para que falamos da sua justiça e do seu amor, quando o seu Filho amado deu a vida na cruz, para que eu, miserável pecador, pudesse estar na Nova Jerusalém celestial. Não sou eu, mas todos aqueles que aceitam Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, como nosso Rei, nosso Senhor e nosso Salvador. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador, é que eu oro e te agradeço, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe você que está me ouvindo nessa hora e que você possa se preparar e possa seu nome ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Vou deixar aqui um louvor do nosso querido irmão, esse irmão querido, trazendo uma mensagem que é muito importante para os nossos corações. Eu gostaria de terminar essa palavra com louvor desse querido irmão. Vou ver aqui se eu acho aqui o louvor. Refletindo sobre minha vida, Sobre a minha vida, vi quanta coisa errada pratiquei. Foram marcas tão profundas que deixei em muitos corações, então chorei. Com lágrimas nos olhos me desesperei. O fim da minha
Deus hoje canto. Toda essa tristeza teve fim, porque Ele não deixou de perdoar. Me mostrou que meus pecados levou sobre si. Ele disse: vinde a mim. Ele disse: vinde a mim. Ele disse: vinde a mim, pecador. Porque Ele não deixou de perdoar. Me mostrou que meus pecados levou sobre si. Ele disse: vinde a mim. Ele disse: vinde a mim. Ele disse: vinde a mim, pecador. Ele disse: vinde a mim. Ele disse: vinde a mim. Ele disse: vinde a mim, Amém. Ele disse: vinde a mim. Ele disse: vinde a mim, pecador. Hoje Jesus está nos chamando. Todos nós somos pecadores, mas Ele deixou escrito na primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Jesus quer purificar-nos de toda a injustiça. Ele deu a vida, mas Ele disse: eu tenho poder para dar a minha vida e torná-la, tomá-la. Esse poder eu recebi do meu Pai. Jesus voltará para nos buscar. Precisamos estar preparados para esse tão glorioso dia. Que Deus abençoe grandiosamente as nossas vidas, que preparamos para esse dia tão maravilhoso, tão glorioso, que Ele vem buscar a sua amada igreja.